Eu sou enfermeira e professora do curso de graduação em enfermagem da UF de Rio das Ostras. Olhar o mundo e enxergar as crianças e os adolescentes. Esse tema é importante e oportuno quando comemoramos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além de firmar na letra da lei a proteção integral às crianças e os adolescentes, o ECA reconhece e reforça seus direitos de fala e escuta, seus direitos de expressão sobre qualquer assunto que os afete. E a Covid é uma destas situações, é um destes assuntos em que nós precisamos ouvir e que nós precisamos dialogar com as crianças. Tudo que afeta a vida dos adultos também afeta as crianças. As inseguranças geradas pelo distanciamento social, o medo de lidar com uma doença desconhecida, as angústias devido ao medo de perder emprego, diminuição da renda, especialmente nos setores mais empobrecidos, são situações que repercutem na vida das crianças. E, infelizmente, para algumas delas, e não em raras situações, se transformam em condição para violência, silenciamento, privações, limites nos espaços de fala e escuta. Esses espaços poderiam ser a escola, a casa de um parente ou até mesmo um serviço socioassistencial. As crianças encontram-se na pandemia mais silenciadas ainda, mais subjugadas ao poder dos adultos. E não se trata de um segmento pequeno. 1/3 da população brasileira é composta por crianças e adolescentes. 6 em cada 10 dessas crianças vivem em situação de pobreza. Obviamente, quando a gente fala desse segmento, é importante considerarmos a sua pluralidade, né? Ser criança, ser adolescente, viver as diferentes infâncias e as diferentes adolescências tem a ver com o endereço, tem a ver com a cor da pele, tem a ver com o sexo. Também tem a ver com os sentidos e as formas com as quais suas famílias lidam com o enfrentamento da doença, com o enfrentamento da dor, com os modos de se procurar saúde ou até mesmo com as condições para se ter acesso e para utilizar os serviços de saúde. No caso da pandemia da Covid, pouco se sabe sobre a doença e as crianças, mas muito se fala como essa doença, quando ocorre nas crianças, pode afetar a vida dos adultos. E ganhou importância na mídia um debate sobre a reabertura das escolas em função dessa mesma questão. O debate fica em torno de danos pedagógicos e danos sanitários. Nos parece que os olhos de políticos e gestores permanecem fechados para os mais de 20% de crianças e adolescentes que, mesmo antes da pandemia, já tinham seu direito de educação, seus direitos de educação violados. Já eram crianças que ou estavam fora da escola quando deveriam estar, ou não tinham oportunidades de desenvolvimento pleno do seu potencial educativo quando deveriam já estar alfabetizadas e não sabem nem ler nem escrever, ou ainda quando olhamos para a grande parcela de crianças e adolescentes que encontra-se em atraso escolar. Então, trata-se de um aprofundamento de um problema que já era latente e importante mesmo antes da pandemia. Ao invés disso, a mídia e uma parte dos estudos tem se dedicado a tratar as crianças neste debate não por sua condição, não por quem são, mas como potenciais transmissores de uma doença e potenciais criadores de novas ondas, novos picos de Covid. De fato, os estudos demonstram que uma pequena parcela de crianças adoecem de Covid, né? De 1 a 5% das crianças desenvolvem a doença majoritariamente
em suas formas leve e moderada e raramente em suas formas graves, o que é um alento. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, congestão nasal. Algumas crianças apresentam outros sinais como dor abdominal, diarreia, cansaço, dificuldade respiratória. E um pequeno número de crianças, esses sinais se agravam e elas evoluem para um quadro que é denominado de inflamação multissistêmica, cujos sinais são aparecimento de manchas vermelhas no corpo, especialmente nas extremidades, conjuntivite, mas sem secreção, língua vermelha, inchaço dos pés e das mãos, como também aumento dos gânglios do pescoço, né? Os lactentes e as crianças em idade pré-escolar têm um risco maior para esses casos graves de Covid. Apesar dos especialistas chamarem atenção para o papel determinante, né, da criança na transmissão da Covid, pois foram encontradas cargas virais elevadas mesmo nos grupos assintomáticos ou com poucos sintomas, pouco se olha para a condição da criança e para a condição das diferentes infâncias e das diferentes adolescências no lidar com essa doença. E não só no caso do aparecimento da doença, mas como se prevenir, mas como dialogar com as crianças, mas como incluí-las em sistemas de cuidado, como incluí-las nas formas de proteção, prevenção e educação. As crianças não vivem um mundo à parte, elas vivenciam as dinâmicas, as transformações, os problemas do tempo presente. As crianças não são objeto, elas são sujeitos. Elas merecem ser escutadas. É importante dialogar e é importante investir no potencial das crianças para o cuidado de si e para o fortalecimento do cuidado dentro da família. É importante explicar para as crianças por que é tão perigoso sair de casa, por que eu não posso beijar os meus avós, os meus parentes que não moram comigo, as pessoas queridas, os meus amigos, né? Por que todo mundo está usando máscara? Por que as escolas estão fechadas? Acolher os medos, acolher as angústias dessas crianças, acolher as suas frustrações, atentar para alguns sinais de regressão de comportamentos, como por exemplo voltar a chupar dedo, voltar a urinar na cama, isso significa algo, né? Isso é importante, merece ser levado em consideração. Atentar para a condição dos adolescentes, valorizar o quanto é importante o estabelecimento de canais e formas de comunicação com seus pares, com outros adolescentes, com os seus amigos, né? Dar importância para sinais de frustração, de retraimento, de isolamento desses adolescentes, mesmo em casa. É importante ouvi-los, né? Enfim, é importante dialogar, é importante escutar, é importante enxergar as crianças e os adolescentes como sujeitos do tempo presente, criadores, criaturas, criativos, com capacidade inventiva, com capacidade de transformação, com capacidade de mudança, contribuição para esse mundo. Olhar o mundo e enxergar as crianças e os adolescentes.